Quinta-feira Santa, irmão. Dia do amor, dia que o Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, o seu corpo e o seu sangue. A nós foi dado. Em cada celebração da Santa Missa, revivemos a paixão, revivemos a ceia do Senhor. Quinta-feira Santa, o início do Tríduo Pascal, o momento mais importante da nossa fé cristã, onde Jesus será entregue, morto, sepultado e ressuscitará no terceiro dia. Aonde o Senhor vence a morte. O evangelho de hoje está em João 13, que fala sobre o lava-pés, a ceia do Senhor. Se você quiser acompanhar, João 13, capítulo 13, versículo do 1 ao 15. Antes da Páscoa, sabendo que chegava a hora de passar desse mundo ao Pai, depois de ter amado os seus do mundo, amou-os até o extremo. Durante a ceia, quando o diabo tinha sugerido a Judas Iscariotes que o entregasse, sabendo que o Pai havia posto tudo em suas mãos, que tinha saído de Deus e voltava a Deus. Então ele se levanta da mesa, tira um manto, toma uma toalha e a cinge. A seguir, põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a secá-los com a toalha. Chegou a Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: O que faço agora, Pedro, não entendes, mas entenderás mais tarde. Pedro replica: Jamais me lavarás os pés. Jesus lhe respondeu: Se não te lavar os pés, não terás parte comigo. Diz-lhe então Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não precisa lavar, senão os pés, pois o resto está limpo, e vós estáis limpo, mas não todos. Conhecia aquele que iria entregá-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, pôs o manto, reclinou-se e lhes disse: Entendei vós o que eu fiz? Vós me chamai de mestre, Senhor, e dizeis bem. Portanto, se eu, que sou o mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também vós devereis lavar os pés um dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que façais igual. Eu vos asseguro que o escravo não é maior que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o envia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse evangelho de João, capítulo 13, que acabei de fazer a leitura, é narrado a ceia do Senhor. A noite que o Senhor instituiu a Eucaristia, a noite que o Senhor desejou estar com os discípulos, a noite que o Cordeiro Jesus vai ser entregue. Quinta-feira, Jesus é entregue, é condenado, é morto na sexta, ressuscita no domingo. Esse é o momento mais importante da nossa fé, o Tríduo Pascal. No versículo 1 vai dizer que Jesus amou ao extremo. Jesus amou até o fim, e o fim de cruz. Vai nos dizer que chegou a hora de passar ao Pai. Jesus era o próprio Cordeiro, o Cordeiro imolado que seria sacrificado por mim e por você, por amor ao Rafael e por amor a você que está ouvindo esse vídeo, para que possamos nós ser libertos pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Seguindo a passagem, João vai falar do momento dos lava-pés. Mas anteriormente a isso, gostaria de falar sobre Lucas, versículo 19, que Jesus vai dizer: Isto é o meu corpo. No versículo 20 vai dizer: Tomai e bebei esse cálice, o cálice do sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Jesus instituiu a Eucaristia, isto é o meu corpo. Cada vez que nós vamos na celebração da Santa Missa e comungamos a hóstia consagrada, comungamos o próprio Jesus, reativamos a aliança que Deus fez conosco. Uma aliança eterna, uma aliança que o próprio Jesus se entregou para que nós possamos viver. No versículo 22 de São Lucas ainda, capítulo 22, versículo 14 do Evangelho de São Lucas, vai dizer que Jesus desejou esse momento, que Jesus desejou estar com os discípulos na ceia. O próprio Cordeiro deseja estar com os seus. Aquele que era o Senhor, que é o Senhor e sempre será, o Senhor dos Senhores se fez o menor, lavou os pés dos seus discípulos, lavou os pés daqueles pecadores que estavam a ceiar com eles.
num exemplo de amor, de humildade. Se for ler o Evangelho de Lucas, no 22, nessa continuação que eu li, vamos notar que os discípulos já se perguntavam quem seria o maior. Quem seria o maior entre eles quando Jesus partisse? Jesus então dá o exemplo. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que mais ama. O maior é aquele que é mais humilde, aquele que se entrega mais ao Senhor. O servo maior é aquele que mais serve. Em Filipenses capítulo 2, vai dizer que Deus, Jesus esvaziou-se de si mesmo e tomou-se na condição de escravo. Jesus, na ceia, esvaziou-se de toda a sua posição de Deus e se tornou escravo daqueles discípulos. Na época, a parte de lavar os pés nunca era do dono da casa. Jamais seria da pessoa mais importante da mesa, tampouco dos convidados. Seria um servo, um escravo que lavava os pés daqueles que estavam a ceiar. Pela lógica mundana, Jesus teria os pés lavados. Até Pedro reage a isso. Como, Senhor, tu vai lavar os nossos pés? Tu és o Senhor. Nós devemos lavar os teus pés. Jesus, paciente, amoroso, fala para Pedro: Pedro, o que eu faço hoje tu não entende, mas logo entenderás. Jesus se colocava na condição de menor para ser o maior. Se colocava na condição de menor para ser o exemplo a ser seguido. E isso é o exemplo que temos que tomar posse dessa passagem, dessa palavra. É a expressão prática do amor, de servir ao irmão, de ser aquele que mais serve. Não como uma carreira cristã, não como algo assim, eu vou servir para ser o maior. Não, que Deus afaste de nossos corações esse pensamento. Mas vou servir porque o meu Senhor serviu. Vou servir porque isso é a verdadeira missão do cristão, é a verdadeira missão daquele que segue a Jesus. Se Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esvaziou-se da sua presença de Deus, tornou-se escravo, como está escrito em Filipenses capítulo 2, para lavar os pés dos discípulos, para lavar o meu pé, o seu pé, a cada celebração da Santa Missa. Que possamos nós tomar esse exemplo, que possamos nós seguir a Jesus Cristo nesse exemplo de amor. Que nessa quinta-feira santa possamos celebrar a Santa Missa, mesmo que seja pela TV, através da internet, que possamos comungar Jesus espiritualmente. Que nessa quinta-feira santa, onde Jesus institui a Eucaristia, onde é o dia do amor, o dia do sacerdócio, que possamos vigiar com Ele essa noite, até o momento que Ele será preso e será condenado. Que possamos nós, como cristãos, dar esse exemplo. Seguir o exemplo de Deus, servir. Ah, Rafael, e qual é a condição do servir? Qual é a medida do servir? A medida do servir é o amor. E qual é a medida do amor? É amar sem limites. Jesus nos amou sem limites, nos amou ao extremo, até a morte de cruz. Essa é a nossa medida do amor. Esse é a nossa medida do servir. Servir sem limites, amar sem limites, entregar-se a Cristo sem limites, viver esse tríduo pascal sem limites, em oração, em comunhão com o Senhor, sofrer junto com o Senhor as suas dores, vigiar e ressuscitar com Deus no domingo de Páscoa. Que possamos todos nós vivermos esse tríduo pascal, momento principal da nossa fé, onde Jesus irá morrer, ser condenado, morrer, mas irá ressuscitar, meu irmão. Irá ressuscitar para que possamos viver junto com Ele no céu, para que possamos viver junto com Ele por toda a eternidade, para toda a honra e glória de Deus. Que possamos seguir esse exemplo, esse exemplo de Jesus. Amar sem medidas, amar sem limites, se entregar até o fim, ser o menor, ser aquele que serve, para que Deus possa crescer e nós possamos diminuir cada vez mais. Que você possa ficar com Deus, a sua família tenha uma Páscoa abençoada, que Jesus toque no seu coração e que você sinta a presença de Deus nesse tríduo pascal na sua vida, dentro do seu coração, que você possa ressuscitar com Cristo no domingo de Páscoa.